Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Nós vamos agora aprender a respeito da fé. Você sabe o que é fé? Você tem exercitado a sua fé? Hebreus, no capítulo 11, fala dos heróis da fé. Nós encontramos homens que exercitaram a fé, que prevaleceram através da fé, de Gênesis a Apocalipse. Podemos até dizer que a fé é um dos temas centrais da Bíblia. Então, aqui no capítulo 11 de Hebreus, e é bem provável que foi Paulo que escreveu Hebreus, no verso 1 e no verso 6, ele define o que é fé. E eu quero mostrar para você algumas verdades, alguns exemplos de pessoas que exercitaram a fé. Antes nós vamos orar. Por favor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra. Fala agora aos nossos corações, que a Tua palavra possa produzir fé em nossos corações. Em Cristo Jesus oramos, Pai, com gratidão e louvor. Amém e amém. Hebreus 11, 1 e o verso 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 1. Agora o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é o galardoador dos que o buscam. Então, segundo Hebreus, aqui no capítulo 11, no verso 6, no verso 1, ele define aqui, olha, o que é fé. É o firme fundamento, é o alicerce. Fundamento é o alicerce da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, financeira, da nossa vida física. A fé é o fundamento, é o alicerce. Estamos edificados, alicerçados na fé em Cristo Jesus. Capítulo 12, verso 2, se você virar aqui uma página, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Devemos depositar em Cristo Jesus inteiramente a nossa fé. Ele é o autor e consumador. Consumador implica em levar até o fim. Em levar até o fim. Em consumar. Em atender inteiramente a fé dos nossos corações. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus pagou o preço de fé na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Para que nós tenhamos fé, Jesus pagou o preço. Na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos viver uma vida através da fé. Agora, fé é um pouco diferente. Eu vou dizer até que é muito diferente daquilo que você é, daquilo que você faz, daquilo que você tem condições de realizar. Preste atenção, olha, o homem natural, ele crê nas suas condições físicas. Eu vou e vou fazer. Ele crê no poder do dinheiro. Eu vou comprar. Ele crê no poder da ciência, da medicina.
Então, estas convicções não podem anular a nossa fé em Cristo Jesus. Cremos no poder da ciência, da medicina? Cremos. Mas cremos que este poder, ela vem através do Senhor Jesus. Eu vi escrito no hospital, um quadrinho pendurado na parede, assim: quem cura é o Senhor Jesus através da fé. E nós procuramos não atrapalhá-lo. Assinado os médicos. Um quadrinho no hospital. Perguntaram para um psiquiatra os maiores desafios dentro da sua vocação, dentro da psiquiatria, e perguntaram para ele: você crê em Deus? O psiquiatra disse: eu creio inteiramente em Deus, porque todos os meus pacientes que foram curados, que foram libertos, todos eles diziam: graças a Deus. Olha que interessante. Graças a Deus. Doutor, graças a Deus. Doutor, Deus te usou. Deus te usou, doutor. Graças a Deus, eu estou agora curado, eu estou agora curada. Então, é um perigo muito grande você crer somente na ciência, na força física, na força do dinheiro, na força do intelecto. É perigoso você anular a fé. Você não pode anular a fé. A fé é o fundamento. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Todo o capítulo 11 aqui de Hebreus fala de fé. E fala dos heróis da fé. E o escritor aqui, que foi Paulo, ele está dizendo aqui no verso 32 do capítulo 11 de Hebreus: olha, faltar-me-ia tempo para contar de todos os heróis da fé. Verso 33, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Lembra lá de Daniel capítulo 6? Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e colocaram em fuga os exércitos inimigos. Então, isto é fé. E você tem que alicerçar a sua vida espiritual, familiar, física, financeira, profissional, inteiramente na fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quer prevalecer na vida? Exercite a sua fé. Capítulo 10, verso 38 aqui de Hebreus: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Em Deuteronômio capítulo 8, quando Deus tirou lá o povo do Egito, Deus alertou o povo: cuidado, não pensem vocês que foram vocês mesmos que saíram do Egito. Não pensem. Não pensem que foi a força dos vossos braços. Não pensem. Não pensem que foi a sabedoria que vocês tiveram. Não pensem. Vocês têm que saber e
crer que fui eu que os tirei da terra do Egito com mão poderosa e operei milagres nestes 40 anos caminhando pelo deserto? Olha, o homem, a mulher, o jovem, ele pode ter problemas de frustrações, derrotas, quando ele pensa que ele por si só, ele sobrevive. Eu sobrevivo por mim mesmo? Existem até filosofias de vida, pró-vida, gnosticismos, os coaches da vida, eles dizem, olha, dentro de você existe um potencial e você pode sobreviver sozinho, sozinha. A gnose, e a vida, ela flui de dentro de você. Os pregadores filosóficos dizem isto. Mas nós que vivemos pela fé, nós entendemos que o que somos, o que fazemos, vem inteiramente da graça de Deus. A nossa salvação vem da graça de Deus. Então você tem que entender que você é filho de Deus, é filha de Deus. E depende exclusivamente da graça de Deus, da fé em Cristo Jesus. O justo viverá da fé. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Não andamos por aquilo que nós vemos. Andamos por fé, vivemos por fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, capítulo 4, verso 18, as coisas que nós vemos são temporais. Agora, as coisas que nós não vemos, que vemos pela fé, elas são eternas. Então eu quero desafiar você a ter uma vida de fé. E Hebreus aqui, capítulo 11, nos mostra vários heróis da fé. Já falamos sobre Abel, já falamos sobre Enoque. Agora vamos falar mais um pouco sobre Noé. Noé, do capítulo 5 de Gênesis. Olha, Noé foi um homem que viveu através da fé. Aqui o verso 7. Pela fé, olha, presta atenção, olha. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Isso é fé. Coisas que não se viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé é um exemplo glorioso de fé. Capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6. Abra sua Bíblia lá, vamos voltar lá, Gênesis capítulo 6, lá no início da Bíblia. Vamos ver algumas peculiaridades aqui da vida de Noé. O capítulo 5, no verso 30, a Bíblia diz que Noé nasceu. E viveu Lameque depois que gerou a Noé. Olha o Noé nascendo. E Noé, verso 32, era da idade de 500 anos e gerou, era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Então aqui começa a história de Noé. Como que era o povo, a geração no tempo de Noé? Olha, presta atenção. Como que era? A Bíblia nos diz aqui, ó, e viu o Senhor que a maldade do coração se multiplicara, a maldade do coração do homem, capítulo 6 de Gênesis, verso 5, sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente.
Então a geração do tempo de Noé era uma geração abominável aos olhos de Deus, uma geração que tinha um coração mau continuamente. Agora o verso 6 de Gênesis capítulo 6, todas as vezes eu fico triste, eu fico preocupado quando eu leio aqui o verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra. Arrependeu-se. E o seu coração ficou entristecido. Deus arrependeu-se de ter colocado o homem sobre a face da terra. Eu quero até abrir um parênteses aqui e perguntar para você. Quando Deus olha para você, Ele fica feliz, Ele fica contente ou Ele fica arrependido? Dê uma analisada. Deus agora está olhando para todos nós. Deus agora está olhando para você. Qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Qual tem sido o relacionamento da sua família com Deus? Deus agora está olhando para você, para a sua família. Você traz alegria ao coração de Deus ou você traz arrependimento ao coração de Deus? Dê uma analisada. Dê uma pensada. Será que você traz alegria ou arrependimento ao coração de Deus? E no verso 7, a Bíblia nos diz que Deus decidiu: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei e todos os animais, porque eu me arrependo de tê-los feito. Meu irmão, minha irmã, dê uma analisada na sua vida. Porque me arrependo de tê-los feito. Você traz arrependimento ou alegria ao coração de Deus? Olha, a coisa mais triste para um pai é criar filhos e depois os filhos os decepcionarem. A maior tristeza de um coração de um pai aqui neste mundo é ver o filho perdido no pecado, nas drogas, no vício. Tem pais que dizem: meu filho, não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso, meu filho. Meu filho, não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu cuido de você. Meu filho. Agora, como filhos de Deus, o que é que Deus pensa ao nosso respeito? Dê uma analisada. Dê uma pensada. No meio dessa geração corrompida, pecaminosa, que trouxe arrependimento ao coração de Deus, houve um homem. Aqui é verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé, verso 9, andava com Deus. Olha que coisa gloriosa. Através da fé, Noé achou graça aos olhos de Deus, alcançou o favor de Deus. Você sabe o que é fé no hebraico? Fé no hebraico é o cuidado de Deus, é a provisão de Deus, é a proteção de Deus, é a sustentação de Deus. Quando eu tenho fé em Deus, eu creio na proteção de Deus, na provisão de Deus. Eu confio em Deus, eu deposito em Deus inteiramente a minha confiança. O sentido também no grego de fé é a mesma coisa, é confiar na provisão de Deus. É voltar-se inteiramente para os cuidados de Deus. Noé andava com Deus, Noé vivia com Deus. E o capítulo 6, olha, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, conta a história de Noé. Isaías capítulo 54, verso 9, Isaías cita Noé. Ezequiel capítulo 14, verso 14, cita Noé.
Jesus fala de Noé, capítulo 24, verso 36, 37. Jesus fala de Noé. Jesus se lembra, olha, lembrem de Noé. Lembrem de Noé. Os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles lembram de Noé. 1 Pedro, lá na primeira epístola de Pedro, por 2 vezes Pedro se lembra de Noé, o homem que teve fé, o homem que achou graça aos olhos de Deus, o homem que andava com Deus. Eu quero até abrir um segundo parênteses aqui e perguntar: depois que você partir aqui deste mundo, depois que nós partirmos, o que as pessoas vão dizer de nós? Eles diziam de Noé, Isaías falou de Noé, capítulo 54, verso 9. Noé foi um homem justo aos olhos de Deus. Noé exercitou a sua fé em Deus. Noé foi fiel a Deus. Deus ouviu a oração de Noé. Ezequiel capítulo 14, verso 14, Deus ouviu a oração de Noé. Noé era fiel, era justo. Noé andava com Deus, Noé achou graça aos olhos de Deus. E quando nós nos lembrarmos de você, qual a lembrança que teremos? Qual a lembrança que teremos? Dê uma analisada. Lembre-se agora do seu pai, da sua mãe. Qual o exemplo de fé que eles deixaram para você? Lembre-se dos exemplos dos seus familiares que partiram. Qual foi o exemplo de fé que eles deixaram? Noé, o seu nome foi colocado nos anais da história. E se tem alguém que eu quero dar um abraço lá no céu, é em Noé. Noé, eu quero dar um abraço em você. Oh, Noé, porque eu aprendi a andar com Deus através da sua vida. Noé, eu exercitei a mesma fé que você exercitou. Meu irmão, minha irmã, olha. Noé salvou a sua família. Noé construiu a arca da salvação da sua família. Os seus 3 filhos foram salvos. Sem, Cã e Jafé, a sua esposa, as suas noras. Meu irmão e minha irmã, ande com Deus. Pelo amor de Deus, ande com Deus. Ache graça aos olhos de Deus. E Deus vai abençoar a sua vida. Vai abençoar os seus filhos. Vai abençoar a sua geração. É o Salmo 112. Vamos andar com Deus. Vamos achar graça aos olhos de Deus. Vamos exercitar a nossa fé. E a nossa família será abençoada. As nossas gerações serão abençoadas. Eu quero orar por você e pela sua família. Eu quero desafiar você a viver pela fé, a andar pela fé. Depositar a sua fé inteiramente na bendita pessoa do Senhor Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, honra agora a fé do coração do teu filho, honra agora, e opera milagres agora em cada família, abençoa agora cada família, honra agora a fé do coração deste pai, desta mãe, e abençoe toda a família, abençoa os filhos. Pai de amor, Deus eterno, pelo poder do Espírito Santo, ajuda-nos a andarmos com Deus, por intermédio da fé, em Cristo Jesus. Com gratidão, oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.